Boa tarde, turma da leitura compartilhada, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade hoje ao nosso última fábula do livro La Fontaine e o Comportamento Humano. A fábula de hoje é A Águia e a Coruja. Depois de muita briga, a águia e a coruja decidiram pôr fim à sua guerra. Um abraço selou a nova amizade e prometeram ambas, com sinceridade, não devorar os filhotes das rivais. Disse a coruja: Basta de luta. O mundo é tão grande. Não existe maior tolice do que andarmos a comer as crias uma da outra. Perfeitamente. Também eu não quero outra coisa, respondeu a águia. Nesse caso, combinemos isto. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem, mas como vou distinguir os teus filhotes? Descreve-me tais quais eles são, que juro haverei de poupá-los. Ante tal compromisso, a coruja satisfeita disse assim: Meus filhos são mesmo uma graça, cada qual mais bonito e de talhe bem feito. A penugem que ostentam é fofa e vistosa, sua voz doce e suave. Se os achares, haverás de ver que mimos tão gentis não merecem morrer. Feito o pacto, saiu cada qual para um lado. A coruja, em busca de alimento, voou para um bosque afastado. Já a águia, com atrevimento, entre parênteses, portanto as águias não têm medo, entrou nas fendas de um rochedo e ali logo encontrou uns bichos esquisitos, verdadeiros monstrinhos, gemendo tristonhos, penugem horrível, emitindo gritos de som assustador. Esses bichos medonhos provavelmente da coruja não serão. Assim não há problemas. Vou comê-los agora. E ali se fartou abundamente. Um mau pressentimento tomou conta da coruja e a trouxe de volta ao ninho. Chegando, ela avistou numa aflição extrema os restos da chacina e chorou amargamente. Protestava aos gritos, clamando aos céus por castigo, e foi ajustar contas com a rainha das aves. Que? Disse esta admirada. Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois olha, não se pareciam nada com a imagem que deles me fizeste. Tu pintastes um retrato que não corresponde. De fato, há filhotes de coruja. Assim, não atribuí as culpas a outrem. Se as há, são só tuas. O retrato que não corresponde ao fato. Comumente, grande número de pais exibe condutas aparentemente qualificadas como manifestações de amor e carinho, mas que na realidade são comportamentos destrutivos do desenvolvimento social e emocional dos filhos. Essa atitude é denominada superproteção. Encontramos por parte desses adultos uma, aspas, dominação asfixiante e, ao mesmo tempo, um comportamento em que falta firmeza ou controle, abarrotado de agrados e ou mimos. Pretendem impor uma submissão infantil por meio de verdadeiros subornos, desprezando as reais necessidades psicológicas da criança. Os pais superprotetores resguardam excessivamente e afastam as criaturas, desde a mais tenra idade, de todos os supostos perigos, impossibilitando que elas desenvolvam por conta própria sua defesa existencial. Colocam-se em guarda para defender sua prole das experiências evolutivas, acreditando que sejam tribulações ou padecimentos desnecessários, e com essa atitude nociva, impedem que as vivências naturais possam promover uma série de aprendizados. São permissivos a qualquer teimosia ou capricho. Impossibilitados de negar seja o que for, alegam que os filhos exercem um fascínio, um domínio afetivo
ao qual não podem resistir. Quando uma mãe aponta sistematicamente os defeitos de educação no filho da vizinha, pode haver aí um ponto cego, ou seja, ela ignora ou não consegue ver as falhas educacionais do próprio filho e projeta seu desconforto materno para algo ou alguém. Diz a mãe coruja: meus filhos são mesmo uma graça, cada qual mais bonito e de tralhe bem feito. A penugem que ostentam é fofa e vistosa, sua voz doce e suave. Se os achares, haverás de ver que mimos tão gentis não merecem morrer. É comum encontrar na sociedade homens que, tal qual mocho, cobrem os filhos de elogios, de mimos e de exagerada afetividade. Futuramente, essas crianças serão criaturas frágeis, inseguras e infantilizadas. Enfim, eles a conduzem à morte como indivíduos. Esses bichinhos medonhos, provavelmente da coruja, não serão. Assim não há problemas, vou comê-los agora. Muitos pais sentem necessidade ilimitada de satisfazer todos os desejos dos filhos, sempre desculpando desmazelo, descaso, grosseria e indisciplina, como se fosse uma maneira de resgatar sua dívida de afeto para com eles. Eis aqui os motivos mais frequentes que podem levar um adulto a ter comportamentos superprotetores. Pais que foram rejeitados na infância podem dar uma proteção acima do normal, educando os filhos de maneira inversa, como uma forma de autocompensação. Defeitos congênitos ou enfermidade grávida da criança. Filhos únicos ou temporões. Filhos naturais ou adotivos. A morte de um irmão. Incompatibilidade conjugal ou frustrações sexuais dos pais que projetam seus conflitos nas crianças através de desmedida afabilidade e outras tantas coisas. Seguem algumas atitudes básicas que nos permitem reconhecer o adulto superprotetor. Relação pegajosa e maçante com a criança, sempre ao lado dela, vigiando-a incansavelmente, controlando-lhe todos os movimentos com o olhar. Afirmação metódica aos outros de que o filho não se afasta deles nem por um instante sequer, quando na verdade é o reverso. São os pais que não conseguem se afastar dele. Criação de uma atmosfera de bloqueio ao amadurecimento da criança, revelada pelo tratamento inadequado como se ela fosse mais infantil do que na verdade é. Esforço sobrenatural para que os filhos não saiam do ambiente familiar, impedindo-os de se desenvolverem socialmente e sendo responsáveis conscientemente ou não, pela incapacidade que os mesmos terão para se autogovernar e pela eterna dependência emocional. Pensamentos catastróficos que geram uma submissão neurótica nos filhos, deixando-os inseguros e medrosos, além dos limites do aceitável. Conceitos de culpabilidade, servilismo e vitimização, transcritos por meio de frases do tipo: quase morri em seu parto. Sacrifiquei toda a minha juventude. Deveria ser grato porque me mato por você. Passei muitas noites em claro. Sempre tudo primeiro em seu favor. As crianças precisam de elogios verdadeiros e não de supervalorização. Necessitam de afetos reais e nunca de carinhos excessivamente pegajosos. O verdadeiro amor não é exatamente, aspas, afeto vicioso. Na verdade, o adulto pode estar projetando nas crianças seus medos e receios, principalmente o maior deles, a perda do afeto dos entes queridos. E perder é uma palavra corriqueira no vocabulário familiar, porque sugere ficar sem a posse de alguém. E os mais apegados seguram o outro,
colocando numa redoma. Protegem desesperadamente os filhos para não terem que viver o próprio medo. Conceitos chaves. Ponto cego. A definição físico-oftálmica considera o ponto cego como parte do olho, a retina, de onde emergem o nervo óptico e os vasos sanguíneos que ligam o olho ao cérebro. Esse ponto no fundo do globo ocular é insensível à luz, pois nele não há receptores visuais. No entanto, como nós temos dois olhos, um compensa o ponto cego do outro. Para além do olhar físico, o ponto cego é uma mancha localizada no ego, cuja função é a de camuflar um conflito psíquico. Algo como: não devo olhar o que é interpretado como perigoso, não devo perceber o proibido, não devo entrar em contato com algo que possa me comprometer. Afeto. Toda criança necessita de afeto. Com isso, não estamos nos referindo a atitudes dengosas e açucaradas, a beijinhos e abraços descompromissados que os pais adotam em relação aos filhos uma vez ou outra. Para estes é imperioso sinceridade, aceitação, amizade e respeito. Afeto real não é o tipo de gesto que hoje é ardorosamente apaixonado para amanhã ser indiferente e estúpido. A criança sente perfeitamente, quem sabe, até de maneira inconsciente, quando seus pais, apesar dos meigos beijos e abraços, não a consideram como elemento ativo e participativo no seio do ambiente familiar. Elogios, não apenas para os adultos e para os adolescentes, como também para as crianças, o elogio funciona como uma necessidade psicológica e um estímulo de valor incalculável. Trata-se de uma das mais poderosas motivações, pois incita de modo essencial o desenvolvimento da personalidade do ser em evolução. Moral da história. Vivemos numa sociedade acostumada a todo tipo de amortecedores emocionais. Somos seduzidos por uma série de facilidades que têm por objetivo nos resguardar de forma incondicional dos golpes da vida. Pais que se colocam na posição de atenuadores desfavorecem o desenvolvimento emocional, intelectual e espiritual dos filhos. Criam indivíduos amedrontados, inseguros, com autoestima corrompida e facilmente manipuláveis pelo meio social. Reflexões sobre esta fábula e o Evangelho. Aspas. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: que quereis? Ela respondeu: ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Mateus 20, 22. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e de sua ingratidão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Gratidão, boa reflexão. E como hoje foi a última leitura da fábula, eu resolvi que vou fazer mais um vídeo com um resumo de todas as fábulas anteriores, ok? Então, até domingo. Gratidão.